E para brilhantar também a nossa noite, vem aí o último painel de hoje do Sapiranga Summit, painel Educação Empreendedora, os desafios da educação para o fomento, a inovação e ao empreendedorismo. Convidamos nosso primeiro painelista, ele que atua no Senai RS desde 1986, tendo desempenhado diversas funções nas áreas de metrologia aplicada, auditoria de sistemas de gestão da qualidade, planejamento estratégico, instrutoria de química aplicada e coordenador de projetos de tecnologia. Em 2011, assumiu a diretoria de operações do Senai RS, onde atuou no desenvolvimento de ações e atividades das unidades estratégicas e unidades operacionais, voltadas às operações do Senai, educação profissional e serviços de tecnologia e inovação em todo o estado do Rio Grande do Sul. Atualmente ocupa o cargo de diretor regional do Senai RS, para o qual foi nomeado em abril de 2015. Carlos Arthur Traem, venha para cá. A seguir, nosso próximo painelista, ele que exerceu a função de secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul, no período de 2011 a 2014. É professor titular da Universidade Fevale, onde atua no corpo permanente do Programa de Pós-Graduação de Processos e Manifestações Culturais, sendo pesquisador do Grupo de Cultura e Memória da Comunidade na mesma universidade. Foi pró-reitor de Pesquisa e Inovação e pró-reitor de Inovação da Universidade Fevale, responsável pelo Fevale Tech Park e pela incubadora tecnológica da Fevale. Atualmente é reitor da Universidade Fevale e vice-presidente do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o Comung. Kleber Prodanov. Próximo painelista, atualmente é professor no Instituto Federal Sul-Rio Grandense, no programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências Ambientais, onde esteve à frente da coordenação do programa de 2017 a 2019, atua como diretor de pesquisa, inovação e pós-graduação. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Analítica, atuando principalmente nas áreas de Química Analítica Ambiental, Química Ambiental e Tratamento de Efluentes. Meu xará, Daniel Arsan. E vamos chamar agora o nosso mediador desse painel Educação Empreendedora, os desafios da educação para o fomento, a inovação e ao empreendedorismo. Ele que é comunicador, jornalista, podcaster e palestrante. Algumas tardes passamos no A1 lá da RBS também. Luciano Potter. Então, pessoal, mais um grande painel aí no nosso Sapiranga Summit para vocês aproveitarem, se deliciarem com um grande bate-papo nessa nossa troca de experiências e conhecimento por aqui nesse mega evento que acontece até amanhã. Potter, contigo. Obrigado. Boa noite, gente, tudo bem? Vocês viram a diferença dos currículos? Vamos lá. Roberto Xavier Lopes. Carlos Arthur Traem, Kleber Prodanov, Luciano Potter, vem cá. Estou de boné em homenagem à pergunta que eu mais respondo em época de eleição e de Planeta Atlântica, se dá para ir votar de boné e entrar de boné. Então eu comecei a usar o boné por causa disso, né? Boné vendeu chique, mas hoje eu estou aqui para aprender. É muito legal sempre mediar um painel. A mediação de painel tem que ter uma falta de ego importante para o mediador,
né? Porque ele está ali para aprender e não para aparecer, mas estou aqui para também receber as perguntas de vocês. A gente tem maneiras tecnológicas para isso acontecer, né? Vou estar atento também para fazer perguntas, porque hoje a gente vai falar de uma coisa que podia revolucionar um país, podia revolucionar a vida de todo mundo, né? Podia revolucionar todos os âmbitos, né, da nossa vida, que é uma educação já linkada ao empreendedorismo, uma educação empreendedora. Estamos aqui com 3 pessoas que têm muita experiência nisso, que têm cases de sucesso. Os de fracasso não são deles, mas eles assistiram alguns perto dele, para também falar para a gente como é que se erra, enfim, até porque errar hoje faz parte de todo o processo, sempre fez parte, né, mas hoje está na moda, está incentivado, o que é muito bom, diga-se de passagem. Mas o que vai acontecer agora? Cada um deles vai fazer uma apresentação, vai passar para a gente bastante, e depois a gente vai fazer as perguntas, certo? Não vou atrapalhar vocês no meio da explicação, no intervalo também não, aí depois a gente fazer um bate-papo legal com todo mundo está aqui. Prometemos que nós vamos acabar antes do jogo do Inter contra o Flamengo, tá? Fechou? Dá para todo mundo ir para casa, olhar o jogo do Inter contra o Flamengo, que não vai dar nada para a vida de vocês, né? O que vai dar algo para a vida de vocês é o que vai começar a partir de agora. Carlos, começamos contigo, por favor. Boa noite. Eu vou me permitir... Pode fazer? Claro, acho que vai ficar em pé, tá? Eu vou ter que usar a apresentação. Pode carregar a apresentação, por gentileza. Quero agradecer muito à Prefeitura, na pessoa da prefeita, o convite por estar aqui. Honrado por estar nesse painel. Fez uma menção ao currículo. Quando leram o currículo, eu achei que coisa ultrapassada ler currículo, né? Porque isso não garante nada. Eu vi que o Daniel é químico, somos colegas, algum dia eu fui engenheiro químico também, mas quando a gente olha para frente, e aquilo que tu disse, a gente tem que aprender, porque o que eu tenho que aprender para dar conta do que vai vir, o que está vindo, é uma coisa impressionante. Tempo atrás, quando eu falava de rede social, primeira vez que eu vi o que era uma rede social, eu imaginei uma coisa completamente diferente. E hoje a gente se obriga a trabalhar com rede social, porque senão tu não te comunica, né? Então, mas é uma linguagem diferente, é uma forma totalmente diferente de lidar com quem tu tem que influenciar. O desafio que nos foi colocado é responder uma pergunta: como as instituições de educação desenvolvem o tema da inovação e do empreendedorismo. Então, nós organizamos aqui uma apresentação muito rápida, não sei se eu vou usar os 20 minutos, mas eu prefiro usar algumas apresentações para ilustrar alguma coisa. O Senai, ele comemora este ano 80 anos de fundação, ele é criado, mantido e gerido pela indústria. Nós temos o objetivo de, através da educação profissional, formar pessoas para a indústria, né? E fazemos isso muito bem há mais de 80 anos, mas também há cerca de mais de 10 anos, nós criamos uma atuação forte em projetos de inovação e constituímos, talvez, que venha a ser a maior rede de tecnologia e inovação do país, com mais de 60 institutos de tecnologia e mais de 26 institutos de inovação. No Rio Grande do Sul, nós temos 8 institutos. Então, o Senai já há 10 anos trabalha forte com essa pauta. Mas o que nós vamos mostrar aqui é como nós desenvolvemos essa cultura, procuramos desenvolver essa cultura de inovação, de empreendedorismo nos nossos alunos. A gente acerta às vezes, a gente erra muito, e refaz, né? O segredo talvez seja errar rápido, né? E desistir de um projeto, não deu certo, vamos tentar diferente, né? E a gente é muito cobrado. Pela proximidade que a gente tem da indústria, nós somos muito cobrados. Então, é exigido uma boa gestão do processo. E talvez isso sirva como uma grande motivação para a gente tentar refazer até acertar. Nem sempre a gente consegue. Pode passar a próxima, por favor? Ou tem um passador? Como é que vai funcionar? Então, já falei, o Senai trabalha com 2 grandes vertentes: educação profissional, e nós formamos cerca de 90 mil pessoas por ano, nos mais variados cursos, desde cursos de iniciação profissional, cursos técnicos, graduação, pós-graduação e etc. Mas também atuamos com tecnologia, principalmente através de serviços de metrologia, controle de qualidade, consultoria
e projetos de inovação. Pode passar? Obrigado. E o que nos diferencia, eu procuro pensar dessa forma, é a metodologia de formação profissional. Eu disse há pouco que eu fui engenheiro químico, né? E antes, na sala ali, nós estávamos comentando, quando eu estudei engenharia química, eu não tinha, na universidade, acesso a laboratórios com aqueles instrumentos que eu estudava. Então, a tecnologia que o professor usava era giz, quadro, desenhava lá um trocador de calor, um reator, qualquer outro processo. E se eu quisesse conhecer o equipamento, ou visitava na indústria, ou via através de fotos. No Senai, pela dinâmica que nós atuamos, isso a gente traz para a prática. Então, esse é um princípio muito importante. Trazer essas questões para uma situação vivencial e na prática. Então, se ele vai trabalhar, por exemplo, muitos dos processos que eu aprendi na teoria, no Senai, no nível técnico, os nossos alunos têm acesso a plantas piloto de produção de substâncias, de sínteses químicas e etc. Né? Eu aprendi transformadas de Fourier no quadro. Os nossos alunos aprendem a aplicação disso numa planta real. Né? Enfim, então, uma das questões que é importante nesta questão que é colocada é desenvolver coisas vivenciando, fazendo o nosso aluno vivenciar na prática. Então, nós temos vários laboratórios, várias oficinas. O Senai tem, hoje, cerca de 60 escolas fixas, de vários tamanhos, nos mais variados municípios do Estado, predominantemente onde a indústria está presente. Então, onde tem indústria, o Senai está presente. Temos também outras estruturas, caminhões móveis, praticamos a educação à distância muito antes da pandemia, desenvolvemos uma série de tecnologias educacionais. Então, o Senai é conhecido por isto, né? E o aluno que vem, ele vem para conhecer esse tipo de infraestrutura e ter experiências a partir desta interação. Eu trouxe aqui um exemplo de tecnologia que a gente aplica, que a gente está desenvolvendo, que é o laboratório remoto. O laboratório remoto foi desenvolvido antes também da pandemia, que é um conceito em que nós temos um equipamento, é um hardware, no caso aqui, o exemplo que eu trouxe é um aquário, onde o aluno aprende e pratica a programação de CLPs. Então, da sua casa, por exemplo, ele pode acessar, isso funciona 24 horas por 7 dias, ele faz um agendamento, faz a sua programação, programa, compila, joga na experiência e vê o que acontece. Né? Se a temperatura do aquário vai mudar, se a agitação de bolhas de ar vai acontecer, enfim, ele vê o que acontece ali. Então, esse é um tipo de tecnologia que a gente vem usando e vem desenvolvendo no próprio Senai para colocar isso à parte. Nós também adquirimos e desenvolvemos muitos simuladores para os mais variados ensinos. Né? Então, esse aqui é um exemplo também de toda a teoria das engrenagens, como funciona, as relações entre essas engrenagens, como elas se dão. Os cursos aqui do Senai, eles são muito bem desenvolvidos. Esse é um depoimento de um aluno para a nosso. indústria. Tanto é que as empresas hoje, elas pedem, né? Senai, tem isso aqui, por exemplo, esse detalhe no curso não está legal. Eu preciso que tu mude, tem uma tecnologia nova, agrega essa tecnologia nova. O Senai faz isso muito mais rápido do que outras instituições, porque ele tem esse contato contínuo com as indústrias. Esse é um ex-aluno, o Galhardo, né? Ele foi aluno do curso técnico de mecatrônica, fez a graduação e depois a pós-graduação. Né? Então, ele dá um depoimento, isso é espontâneo, né, do que ele coloca, e é o que a gente vivencia. Mas porque a gente é cobrado disso, é bem como ele coloca ali. Se não está legal, nós vamos ser cobrados. Se a qualidade do nosso egresso não está legal, nós vamos ser cobrados. E aí, respondendo especificamente à provocação, né, nós selecionamos aqui 4 ações estruturadas que talvez
levem a essa questão do fomento da inovação e da possibilidade, inclusive, do engajamento com relação ao empreendedorismo, né? São 4 ações: o Desafio Senai de Projetos Integradores, o Grand Prix Senai de Inovação, o Inova Senai e, mais recentemente, o Senai Lab. Falando do Desafio Senai de Projetos Integradores, é uma ação muito interessante. Todo ano, as indústrias do país inteiro são convidadas a inscreverem situações reais que eles querem resolver, né? Um protótipo de um novo processo, uma máquina, um problema que eles têm, tá? Eles inscrevem isso numa plataforma, isso o Senai de todo o país recebe, é feita uma seleção, os alunos se organizam em equipes multidisciplinares, se não me engano são 7 alunos, dos mais variados cursos, então tem gente da área de gestão, gente da área de mecânica, de manutenção, de elétrica, eletrônica, programação, se unem numa equipe, escolhem um desafio e durante 3, 4 meses, com o apoio dos nossos instrutores, desenvolvem aquele protótipo, né? Então, é uma oportunidade para trabalhar também todas as habilidades e atitudes, as chamadas soft skills, né? Nesse sentido. E quando ele é desafiado por um problema, ele mobiliza o conhecimento que ele tem ou tem que buscar outros conhecimentos. Aí se dá a aprendizagem significativa no nosso entendimento, né? Então, através desses projetos integradores, ele precisa, no final, entregar uma solução para a indústria. E a indústria recebe. A gente tem N exemplos de máquinas, de protótipos, de processos que foram entregues a empresas e que estão funcionando na empresa até hoje. A outra é o que a gente chama de Grand Prix Senai de Inovação, mas é um hackathon, né? Onde também equipes são formadas, são desafiadas e resolvem um problema, normalmente entregam um modelo, né, um modelo canvas de negócio, uma solução específica. Hoje aconteceu, aqui em Sapiranga, o Senai promoveu um Grand Prix com desafios que foram colocados. Nossos alunos de Sapiranga e Igrejinha trabalharam nessa questão. E o Eduardo estava me falando que amanhã vai ser feita a premiação do primeiro lugar, né? O Inova Senai é um momento em que a gente convida esses trabalhos para serem apresentados, a gente apresenta para a comunidade, né, para os nossos stakeholders, então empresários, empresas, sociedade de uma forma geral, e é um momento onde a gente faz a premiação desses alunos. O Potter esteve conosco já em vários momentos premiando esses alunos, né? E é impressionante a motivação que a gente vê. Eu costumo fazer sempre uma mesma pergunta para vários dos nossos alunos, né? Que isso é um desenvolvimento, um engajamento, um curso do Senai dura 1 ano e meio, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: tu te imaginava, né, resolvendo um problema tão complexo e prototipando uma máquina com esse nível de acabamento e qualidade, né? E a resposta quase sempre é não. Não sabia que eu podia fazer isso. Então, a gente, por mecanismos relativamente simples, abrir espaços, fomentar essas situações, a gente dá um ganho de qualidade no processo de formação profissional enorme. E agora a gente está sendo desafiado, o que a gente faz com esses alunos que criaram essas soluções? Qual é o próximo passo? Como é que a gente ensina eles a empreender? Como é que a gente ensina eles a criar a sua empresa e, mais do que isso, auxilia eles a colocar esse produto no mercado, né? Talvez seja o próximo passo que nós vamos fazer. E aqui, mais recentemente, dentro da onda Maker, a gente desenvolveu o Senai Lab. Esse é um laboratório padrão em todo o Brasil, que o Senai tem, que combina uma série de tecnologias, predominantemente industriais, para que o aluno exercite ali também uma série de habilidades. Nós criamos esse laboratório com esse objetivo, né, mas é impressionante como a gente tem conseguido fazer parcerias com prefeituras para que, principalmente no ensino regular, no ensino fundamental, no 9º ano, né,
esses alunos no contraturno venham frequentar esses espaços e tomar contato com tecnologias do tipo impressoras 3D, robôs, né, e várias outras tecnologias que ele vai encontrar na indústria se ele assim optar. É uma forma também de a gente incentivar algumas carreiras técnicas e tecnológicas que estão fazendo falta no Brasil. Se vocês não sabem, de uma forma geral, a indústria nacional está contratando, né? Dificilmente nós vamos ter uma empresa que tenha todas as suas vagas preenchidas. A pressão é muito grande para contratar pessoas e nós não temos pessoas qualificadas. Na outra ponta, a gente tem muita gente desempregada. O que falta é a qualificação dessas pessoas para trabalharem em muitas dessas ocupações. Aqui, finalizando já um exemplo de uma equipe que entregou esse tipo de desafio. Como funciona a produção de doces no Brasil? Grande parte das linhas de produção necessitam de funcionários realizando movimentos repetitivos para concluir uma ou mais etapas de um processo. Você se sentiria bem realizando uma atividade assim? Uma empresa doceira do Vale do Taquari nos desafiou a automatizar sua linha de produção de pastilhas. Atualmente, existem funcionários realizando de forma manual a inserção das pastilhas dentro de displays. O objetivo é automatizar essa atividade, evitando assim problemas ergonômicos, além de tornar o processo de produção mais viável, aumentando a produção, mas visando a qualidade. Vem conosco conhecer mais da nossa solução. Desenvolvemos uma solução baseada em movimentos realizados por atuadores pneumáticos, que automatizam os movimentos que antes eram realizados pelo funcionário. O processo se inicia com o atuador responsável pela abertura do display. O mesmo avança e busca o display em um dispositivo que denominamos de magazine, que consiste em um estoque de displays que ainda não foram preenchidos com pastilhas, que por sua vez vem de uma máquina já presente na empresa. A embrulhadora, que deposita as pastilhas em uma esteira. Após termos a confirmação de 10 pastilhas em posição, o sistema com atuadores coleta as pastilhas e transporta as mesmas para dentro do display, assim preenchendo a primeira camada. Após isso, o sistema de atuadores retorna à posição inicial. Para concluir o processo, o display deve ter 40 pastilhas, ou seja, esse processo se repetirá mais 3 vezes. Além da parte virtual que acabamos de ver, também confeccionamos a parte física. Ela é composta por nossa programação em ladder, juntamente com o nosso quadro elétrico, que possui a parte de comando e a parte de potência, e também a parte pneumática. Ela é responsável pela movimentação dos atuadores. A solução desenvolvida resolve os problemas ergonômicos e promove aumento de 100% na produção, além de ser economicamente viável e adaptável a outros processos que possuem necessidades semelhantes. Agora que você conhece um pouco mais sobre a nossa solução, o que acha de caminharmos juntos rumo à indústria 4.0? Não sei se ficou claro. O desafio foi colocado pela Docile, que é uma empresa produtora de doces, né, de automação de uma esteira para envase do produto na embalagem final. Foi desenhado, prototipado e entregue para a empresa, está em funcionamento na empresa, né? E tudo que vocês viram aqui foi desenvolvido por esses alunos, inclusive esse vídeo de apresentação, que eles estão desafiados também a vender a sua ideia e apresentar a ideia. Esse foi um trabalho ganhador num desses eventos que foram realizados. E é isso, gente, de uma forma muito rápida, né, mostrar algumas das formas que a gente tem para desenvolver o senso de inovação e o empreendedorismo dos nossos alunos. Nem tudo funciona tão bem assim, mas a gente tem acertado mais do que errado, né? E vocês imaginam a satisfação de um aluno, de uma equipe, que produziu esse tipo de resultado. Esses alunos, muitas vezes, eles
não iam embora da escola, porque eles estavam tão motivados a atuar nessa situação que eles varavam madrugadas, né, resolvendo esse problema. Tem sido umas experiências fantásticas. Muito obrigado pela atenção. Vivi de perto isso, né, professor? Potter, eu tenho aqui uma utilidade pública, proprietário do Polo INR 4A29. O alarme do seu veículo disparou. Polo INR 4A29. Segue lá. Perfeito. Vivi isso num Grand Prix, né? Nas disputas, né? E é uma gurizadinha mesmo, assim. Gurizada que era para estar jogando PlayStation, está resolvendo a docile. É uma coisa mágica, né? Vamos lá, vamos continuar? Kleber, contigo? Por favor. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Potter, estando cercado dos amigos também, Carlos Train, acompanhando uma jornada longa, né, quase do Pleistoceno, que a gente vem, tanto tempo que a gente está caminhando isso aí, né? Parabenizar a comunidade de Sapiranga, especialmente essa prefeita empreendedora e inovadora, que é a prefeita Karina, que mobiliza aí a sua comunidade para colocar na prática o empreendedorismo e a inovação. E a gente tem muito orgulho, prefeita, de fazer parte dessa história, com a nossa presença aqui em Sapiranga também, com a nossa unidade do Fevale Digital e com a nossa unidade do Fevale Tech Park, desenvolvendo startups, desenvolvendo empresas. Então, parabéns. E existe vida inteligente fora dos grandes centros. E Sapiranga está mostrando isso hoje. Isso é muito bacana, é muito louvável, né? Potter, qual é o desafio mesmo para a gente hoje, Potter? O desafio é tu mostrar para a gente o que a Fevale tem feito de educação empreendedora. Então tá bem. É um desafio e tanto. No máximo 20 minutos. No máximo 20 minutos, tá bem. Já passaram 2 minutos de agradecimento à prefeita. Depois pode cobrar dela. Não, mas isso não vale, isso está fora da cota. Vamos tirar, vamos tá retirar. Bem, obrigado. Eu não vou fazer uma apresentação organizada como o Carlos fez, tem umas imagens que vão ficar rodando em looping aí, se puder colocar o pessoal, fique rodando, não vou estar preso a elas. Quem é aluno ou foi aluno da Fevale aqui, pode levantar a mão. Amém? E o resto eu espero que seja aluno da Fevale, quem não levantou a mão, né? Então, gostou, né, Gibon? Essa é boa. Então, eu me sinto muito em casa aqui, prefeita, porque além de a gente ser vizinhos da cidade, né, a gente tem essa unidade aqui em Sapiranga, e o nosso desafio é um desafio tão grande quanto o do Senai, obviamente, num foco um pouco diferente. A nossa preocupação não é somente a indústria, a nossa preocupação é a sociedade como um todo. Como a gente incutir, como a gente fazer com que haja uma inflexão das pessoas, das comunidades, da sociedade, dos alunos, para que pensem, né, o empreendedorismo e a inovação não como moda. Porque lá no século passado, não vou dizer a data, quando a gente começou a trabalhar com o empreendedorismo, isso é moda. Agora todo mundo vai querer ter sua empresa. Isso é um absurdo. E hoje a gente vive um mundo pós-pandemia, podemos dizer pós-pandemia, né, onde o emprego desapareceu, mas o trabalho existe. O Train falou, olha, existem tantas vagas ainda abertas, não são preenchidas. E provavelmente não vão ser preenchidas. Porque talvez essas vagas, elas ainda lá na contratação, Train, seja na indústria, seja no serviço, estão pressupondo que querem empregados e querem pessoas para ter um emprego. Mas as pessoas estão começando a pensar que elas querem um trabalho, mas não necessariamente um emprego formal, como foi no século passado e no início desse século. Então, a gente pensar que o mundo é o mundo do trabalho é diferente da gente pensar do mundo do emprego. Parece confuso, mas não. O mundo do trabalho é um mundo onde as empresas elas continuam existindo. O Potter está lá no grupo RBS, mas provavelmente ele está lá e hoje está aqui, né, Potter, fazendo a apresentação, mas também tem a prospecção de novos clientes, tem que atender a cartela dos contratos que têm que ser feitos pelo grupo, tem que ser a cara da empresa que ele representa. Esse é o perfil diferenciado que aparece hoje nas necessidades.
E a universidade tem que pensar em formar pessoas com essa mentalidade em todas as áreas, não somente para atender a indústria, mas como é que, por exemplo, eu trabalho para que um odontólogo, antigamente chamado de dentista, né, seja empreendedor. Por que é importante um odontólogo ser empreendedor? É importante porque ele, terminando essa formação, ele vai em busca do trabalho, não necessariamente do emprego. E esse trabalho ele vai ter que administrar a clínica, ou ele vai ser sócio de uma clínica, ou ele não vai ter uma clínica, vai ter um consultório, e ele não pode fazer essa gestão com dois bolsos, um bolso que entra o dinheiro e outro bolso que paga as contas. Ele tem que pensar que ele tem que se formar, que ele tem que continuar estudando, que ele tem que procurar especializações, ele tem que empreender dentro da carreira, ser diferente. Há um tempo atrás, a formação era uma formação estritamente técnica. Ele é um odontólogo, ele é um engenheiro, ele é um comunicador. Aliás, Potter, aproveitando, a comunicação é uma das áreas que mais se transformou nos últimos anos, como a educação. Se nós continuássemos a fazer educação como a gente fazia há 5 ou 10 anos atrás, nós não teríamos mais alunos. Fazer o quê? Hoje o cara baixa um tutorial, ele pode às vezes aprender mais do que aprenderia numa turma tradicional. E a comunicação e a educação andam juntos. A comunicação sofre o assédio das mídias eletrônicas. Tem que se transformar. As pessoas não vão ler mais jornal. Na educação, não, as pessoas não vão ler mais livro. Elas vão ler, mas de uma outra forma, com outros acessos, com outras formas, de uma maneira diferenciada. A comunicação talvez a formação que a gente dê para um comunicador não seja aquela de bancada, âncora de telejornal, mas é uma formação hoje de um youtuber, a formação de alguém que trabalha com mídias sociais, a formação, né, Gibon, quem trabalha com indústria criativa. Hoje fizemos o lançamento na Fevale ali do programa de games. Gente, trabalhar com games é estar criando uma alternativa para um novo cluster. Se nós vivemos no passado aqui um cluster coreiro calçadista, que ainda é vivo, e a gente não pode jogar isso fora, né? A gente tem que aproveitar o que aprendeu com esse cluster calçadista e investir em outras formas de desenvolvimento local, regional. Os games são uma delas. O surgimento de startups, que muitas vezes vão prestar serviços para empresas, sejam da indústria, sejam de serviços, é outra forma. Para que isso aconteça, a gente tem que formar pessoas que pensem diferente. Open mind, mente aberta, olhar o mundo, um movimento onde o meu mundo não é só Sapiranga. Eu posso estar em Sapiranga e trabalhar em qualquer lugar do mundo hoje com as novas tecnologias. Mas eu tenho que ter um espírito diferenciado. Acordar de manhã e pensar, gente, como eu posso fazer alguma coisa melhor? Como eu posso fazer alguma coisa mais rápido? E a terceiro grande elemento, como eu posso fazer alguma coisa diferente, melhor, mais rápido e diferente. Por isso que eu não consigo dissociar a questão do empreendedorismo da questão da inovação. Ser empreendedor é se reinventar enquanto profissional. Ser empreendedor é fazer as coisas diferentes, mas não só para fazer diferença, mas também para se posicionar, encontrar seu nicho, encontrar a sua local de trabalho. Hoje, as profissões, elas são extremamente dinâmicas, elas se entrelaçam, elas não são mais estanques, né? Lá no século passado, quando eu comecei a fazer um curso superior, meu curso era engenharia mecânica. E eu trabalhava numa empresa multinacional italiana de engenharia. Quando eu entrei na sala de aula, não era na Fevale, era outra universidade, lógico. Aquilo que ensinavam não era engenharia para mim. Era só cálculo integral diferencial. E o professor tinha orgulho de dizer, 70% reprovam no primeiro semestre, esses 70% que vão reprovar no segundo. Aquilo foi importante para mim, não seguir a carreira de engenheiro, fazer outra carreira, né? Aí alguns dizem, não, mas ele agora virou um engenheiro recalcado, ele fica perseguindo os engenheiros, né? Então, hoje, a gente tem que pensar que a formação ela tem que estar ligada àquilo que o Tryon falou, a uma atividade prática, mas ela não deve levar o aluno, o formando, a um gueto, onde ele só pode exercer aquela atividade. Tem que ter laços
e ligações transversais. Tem que existir uma ligação com o mundo real, seja o mundo do trabalho, seja o mundo da criatividade, seja o mundo da inovação. Essa transversalidade que hoje é o grande desafio para nós na Universidade Fevale. Como não formarmos as pessoas para que elas tendo um diploma, aquele diploma, só o diploma hoje não garante mais o seu sucesso futuro. É preciso ter o diploma e uma cultura inovadora e empreendedora. Saber que as conexões que vocês vão precisar realizar com outras atividades, com outras áreas do conhecimento, é que vão ser importantes num mundo que não é um mundo altamente especializado, simplesmente. É um mundo altamente conectado. Conectado e um mundo em constante transformação. Então, o desafio nosso da universidade é fazer essa transposição dos cursos, das disciplinas, nas caixinhas, para o mundo profissional. Por isso que nós criamos algumas estruturas, como, por exemplo, o Fevale Tech Park, o Hub One de inovação, onde ali não é voltado para uma área do conhecimento. Eu tenho, muitas vezes, empresas que são criadas ou projetos que são geridos por pessoas da área criativa, por pessoas da área de engenharia, por pessoas de outras áreas da saúde, sem nenhuma distinção. Pelo contrário, quanto mais diversificado esse panorama, mais sucesso ou mais possibilidades de sucesso vão existir. O nosso desafio é esse, criar ambientes de inovação que não sejam apenas voltadas para uma área do conhecimento, trabalhar as questões de formação prática, aplicada, conectadas com a realidade. É importante ter, evidentemente, as novas tecnologias, mas tecnologia como ferramenta, não como um fim em si. A tecnologia como uma ferramenta para que vocês avancem. E, evidentemente, que pensar isso talvez numa área mais exata, numa engenharia ou numa área de computação, seja mais fácil. Agora, como a gente fazer essa transposição em outras áreas? Como fazer um administrador ser empreendedor? Talvez não seja tão difícil. Como fazer um médico ser empreendedor? Já é um desafio um pouco maior. Mas o que a gente percebe nessas novas gerações que têm acessado a universidade é que elas estão muito receptivas a isso. Tem mais alguns minutos ainda? Mais 2 minutos e meio. Mais 2 minutos. Então, este é um elemento importante. Olhar as necessidades das comunidades, formalizar parcerias como nós temos aqui, por exemplo, com a comunidade, com a Prefeitura de Sapiranga, criar ambientes onde essa relação do aprendizado, do conhecimento, das empresas, do poder público se oxigene e transformar a cultura de uma cultura de emprego numa cultura de trabalho. Não é fácil, mas também não é difícil. O importante é a gente mudar, a gente pregar isso e ter os exemplos acontecendo. Então, o grande papel nosso, a grande questão hoje da nossa universidade é ser uma universidade inovadora e empreendedora. Então, quem tem vontade de ser inovador e empreendedor, venha com a gente nessa trajetória, venha com a gente aproveitar as estruturas que a gente tem e venha com a gente olhar para o futuro e não ficar olhando para o passado, porque nada vai acontecer no passado, as coisas vão acontecer no futuro. Alguns de nós têm mais passado que futuro, mas a grande maioria ainda tem mais futuro. Muito obrigado, espero que eu tenha confundido bastante vocês hoje e que vocês saiam daqui pensando na diferença entre trabalho, emprego, empreender e inovar. Obrigado. Muito obrigado, Kleber. Daniel. Boa noite. Bom, agora, se nessa pressão, A gente podia inverter a ordem, né? Na próxima vez a gente faz isso. Então, tu vês, achando. Bom, então também, vou ficar em pé também, vou aproveitar o palco. Não sei onde que fica melhor aqui, mas... primeiro, agradecer o convite, né? Fiquei muito contente. E achei espetacular essa convergência de palavras, né? Então, Sapiranga, Summit, então Summit, que é o cume, é o ponto alto. Então, Sapiranga Summit, voos
rosas, com as suas flores e espinhos, né? Então, quer dizer, espetacular. Acho que a gente está no lugar certo, com os temas certos, falando sobre empreendedorismo e inovação, com 3 instituições que têm esse foco, que têm essa importância, que têm essa preocupação, né? E isso me remete a muito tempo. Eu sou professor há 22, 23 anos, e mais ou menos há esse tempo atrás eu ouvia falar em empreendedorismo, tripla hélice também, onde a comunidade era deixada de fora, a sociedade naquele tempo ainda não se falava tanto, e talvez aquele momento ali tenha se afastado as instituições de ensino muito do empreendedorismo, porque só se falava em empresa, abre empresa, abre empresa, abre empresa, e aí as instituições de ensino, que tinham a preocupação muito focada na formação cidadã, não tinha essa preocupação da empresa. E aí acho que houve uma dissociação muito grande. E essas dificuldades com o passar do tempo, inclusive na educação, onde a gente é formatado na educação, onde a gente, quando é criança, é estimulado a ter criatividade, a fazer de todas as formas, quando entramos na escola, todo mundo sentadinho, bonitinho, retinho, fazem as mesmas coisas, e a gente acaba sendo formatado, onde a gente chega num ponto onde o nosso estudante não sabe mais estudar sozinho. Então a gente começa a ter um monte de caminhos paralelos, precisando de uma convergência, e aí acontece o que acontece sempre em guerras e pandemias, né? A gente tem uma pressão, isso é catapultado, a gente salta 10, 20 anos na história, aonde acontece essa convergência, aonde a gente percebe que há uma necessidade de uma aproximação das empresas, das instituições de ensino, do poder público, da sociedade. Então, quando a gente fala muito em empreendedorismo, pensando somente na parte mercadológica, a gente afasta. Então, e hoje existe ainda uma dissociação entre esses dois segmentos. E é justamente aí que a gente precisa mudar. A gente precisa alterar a forma, a educação empreendedora, a educação da inovação, aproximada justamente ao mundo do trabalho, mas também com um viés social, porque muitas vezes o viés social e o viés ambiental não é muito bem aceito por muitas empresas, porque isso é um custo, isso muitas vezes não é bem requerido. Muitas empresas esperam as startups realmente estourarem para, gostei dessa aqui, e poder pensar e poupar. Falta no Brasil uma cultura de investimentos em pesquisa, por exemplo. É mais fácil ir na feira de Munique e comprar uma tecnologia pronta do que desenvolvê-la. Então, muitas vezes é necessário que a gente faça essa aproximação, aonde as instituições saiam da sua bolha, o que é muito comum, porque a gente muitas vezes fica pensando ali na fronteira do conhecimento, publicando artigos científicos e coisas que resolvem questões altamente tecnológicas, como a gente sempre brinca, né, com a ponta do foguete, mas muitas vezes ali do outro lado da rua a gente não responde àquela necessidade. Então a gente precisa derrubar essas paredes, sair dessa bolha institucional que a gente vive hoje, ao mesmo tempo entender qual é a necessidade da sociedade, conversar com as empresas e aí sim, juntar o que cada um sabe fazer. O que nós sabemos fazer? Educar, pesquisar, inovar, empreender, é aí que está o nosso papel. Então a gente começa a fazer uma alteração no nosso processo de educação, onde a gente começa então a ter uma educação empreendedora, onde a gente começa então a ter a educação pela paixão, onde a gente começa a educar para a inovação, onde nossos estudantes hoje começam a participar de hackathon, hoje tem ambiente de inovação na instituição. O IFSU, até pouco tempo atrás, não pensava muito com esse olhar, até porque hoje, nesses últimos anos, a gente tem um incentivo da sociedade como um todo, e do próprio governo, e das próprias instituições de ensino em relação à inovação. Então a gente começa a pensar de uma forma diferente, a gente começa a ensinar de uma forma diferente, a gente começa a ter que fazer do mundo digital o nosso mundo diário, onde a gente encurta espaços, onde a gente pensaria alguns anos atrás, por exemplo, em fazer diagnóstico médico por uma videoconferência, por exemplo. Não era aceito. Há poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, isso era inadmissível. Fazer uma aula, os professores, por mais com seus doutorados e pós-doutorados, não sabiam fazer uma aula boa nas suas webconferências, nas suas web. Então, quer dizer, começa a ter uma mudança, e a pandemia vem para isso, ela
pressiona para que isso aconteça e deixa evidente, isso deixa flagrante essa necessidade, essa aproximação, aonde a gente precisa entender qual é a necessidade das empresas, do setor industrial, do arranjo produtivo local, e entender qual é a demanda da sociedade e converger. E não podemos deixar um lado de lado, como, por exemplo, as questões de sustentabilidade. Não podemos deixar a sociedade, mas também não podemos deixar de ter olhar para o mercado, para o mundo do trabalho também, que é onde nosso estudante, nosso egresso vai. Hoje eu ouvi uma fala assim que eu discordei um pouco, não estou dizendo que está errado, eu só discordei. Se fala muito assim, não, ou a pessoa empreende, abre uma empresa, ou pode ser um servidor público. Não tem problema. Não, tem problema, porque o servidor público também tem que ser empreendedor. Porque é a forma de pensar, é a forma empreendedora de pensar. Eu posso empreender aonde eu estiver. É a forma de pensar. Mas a gente precisa mudar isso desde aquela educação que foi tida lá no pré. E aí ter que começar a pensar fora da caixa e resolver problemas reais e botar a mão na massa. E aí começam a, por exemplo, ensinar pela paixão. A gente teve um projeto espetacular, que era o La Passion, que era justamente isso, pegar um problema, justamente um problema do arranjo produtivo e vamos resolver isso aqui? Então tá, são 4, 5 semanas para resolver esse problema. E trabalhar muito no problema, para então depois encontrar uma solução. Muitas vezes a gente pensa em inovação simplesmente como inovação, alguma coisa que dê dinheiro. Não necessariamente, ele pode agregar valores de outras formas. Então, muitas vezes a gente tem que se despir de alguns conceitos, inclusive dos ganhos financeiros, e pensar no empreendedorismo como uma forma de pensar, e entender que isso é uma forma de agir no nosso cotidiano, independente do setor que ele estiver, ou no arranjo produtivo que ele estiver, sendo uma instituição de ensino ou não, pensando nesse ganho comum, fora da bolha, onde a gente consegue interagir tanto com o arranjo produtivo, tanto com as demandas da sociedade, quanto usando a nossa expertise. Senão, para que somos doutores? Por que somos cientistas? Por que somos docentes? É isso, é essa a nossa função. É fazer essa leitura, é aproveitar esse momento pós-pandêmico e trabalharmos com essas convergências, assim como estamos aqui no Sapiranga Summit, convergindo todas essas questões que falamos agora. Obrigado. Acabei de descobrir que a culpa é minha. Sai aqui embaixo, eu desligo. Eu vou pedir uma permissão para vocês, para chamar vocês de professores, né? Porque mesmo que, se algum de vocês não esteja dando aula, literalmente, vocês foram professores, né? Passam isso. E é uma profissão tão complicada que eu queria saber se tem algum professor ou professora aqui. Tem? Podem levantar, por favor? Não vai ter nenhuma sacanagem. O professor está tão acostumado a sacanearem ele, né? Vamos bater uma salva de palmas para eles, por favor? Obrigado, gente. Tomara que todos vocês que levantaram sejam inesquecíveis, né? Porque os grandes professores e professores da nossa vida são inesquecíveis. Sendo vocês professores, linkando educação com empreendedorismo, qual é o papel hoje de um professor na sala de aula, que não é só na sala de aula, para colocar na cabeça de um estudante que ele pode ser empreendedor? Quando eu falo papel, eu vou mudar a palavra papel. Qual é a dificuldade? O que vem no set desses alunos mais jovens, né, com o empreendedorismo? Isso mudou? O YouTube deu isso para eles? Ou não deu, ou piorou a situação? Como é que eles vêm pensando em empreendedorismo? Vocês três vão responder. Não, Potter, eu acho que atualmente eu vejo assim, o estudante, seja ele no ensino médio, nós temos a escola de aplicação da Fevale, e a gente está aplicando lá uma tecnologia, uma metodologia finlandesa que estimula o aluno a essas questões de questionamento. A gente percebe eles muito mais abertos do que a minha geração.
A minha geração é isso que foi falado, né? Se prepara para fazer um concurso para um emprego público ou vai ser empregado numa grande empresa multinacional. Era o sonho de consumo. Hoje, isso não é mais o sonho de consumo, então as pessoas estão abertas. Evidentemente que existem algumas atividades profissionais que têm um maior grau de dificuldade de até aderirem a isso, de entenderem essa questão de ter uma atitude empreendedora, que é o que a gente é uma mentalidade que se faz. Mas onde que está o empreendedorismo naquele odontólogo, né? O dentista? Sacanagem. Onde tu coloca isso nele? Não, Ele tem que tirar cara, ele tem que fazer canal. Onde que entra? Sim, entra na pedagogia do exemplo. Acho que tu criar espaços, por exemplo. Os trabalhos de conclusão de curso são um excelente espaço. Tá? Hoje, tradicionalmente, as universidades fazem assim. O cara, no final do curso, ele tem que escrever uma monografia. É um terror, é um horror. O cara quer morrer. Ele não consegue enxergar aquilo como uma oportunidade. Aí tu pega ele e diz, bom, o cara da engenharia tu pode fazer com alguém da medicina. Tu pode criar um produto, pode criar um processo, pode criar uma coisa técnica, não necessariamente escrever uma monografia. Bom, o cara não tinha pensado nisso. Pode abrir um negócio, pode criar uma startup. Mas pode uma monografia ser uma startup? Pode. Pelo menos vai tentar. Então, criar esses ambientes para oxigenar. Disciplina de empreendedorismo, não acredito. Tu entrar numa sala de aulas, agora vocês vão aprender a ser empreendedor? Não. Claro, vai aprender a fazer um Canvas, né? Ok, mas não uma disciplina de empreendedorismo. A gente tem que romper essa questão da disciplina e criar espaços de trabalhos transversais, desafios, como foram colocados. Então, qual é o desafio? O desafio é juntar alguém da odontologia com alguém da medicina, com alguém da engenharia, com alguém do design. Vamos criar uma prótese dentária nova, com novos materiais. Pode contar piada? Posso contar uma piada? Prefeita, posso contar uma piada? Assim, tradicionalmente, as escolas e as universidades são assim, dessa forma. Tradicionalmente, não todas. Tá? Não é nem o Senai, nem a Fevale, nem o IFSU. Tá? Nós não somos assim. O Joãozinho tinha lá 4 anos, ele dizia para a mamãe, mamãe, né, tudo bem? Mamãe, Joãozinho, vai ali na padaria, compra um pãozinho. Aí o Joãozinho levantava voo, ia lá na padaria, buscava o pãozinho. Outro dia, a mãe dele disse, Joãozinho, vai lá na farmácia, compra um remedinho para a mamãe. O Joãozinho levantava voo e ia lá na farmácia. Aí ele entrou na escola, aprendeu a lei de Newton, nunca mais voou. Entende? Então, a universidade, a escola, não pode ser aquela que ensina as leis da física que vão impedir as pessoas de voar. Ela tem que criar os espaços, e seja num trabalho de conclusão de curso, seja em projetos interdisciplinares, seja em projeto com empresas, seja criando startups, que facilitem a percepção de que o mundo não é a sala de aula. Ao contrário, a sala de aula é o mundo, e é ali que as pessoas vão ter essa oportunidade de inovar e de empreender. Bonito isso. Daniel. Mas a engenharia traumatizou bem, né? Nossa. Então, traumatizou bem, até a lei de Newton, cálculo. Viu só? É por isso que eu sou engenheiro recalcado. Eu me vinguei e querer 5 engenharias na Fevale depois. Mas, complementando a resposta que o Kleber deu também, eu assino embaixo. Eu acho que, só uma correção, eu não sou professor. Eu estudei teorias da aprendizagem depois, e estudei muitas outras coisas também. Eu acho que a gente vai ser na vida cada vez muitas coisas. Né? Outro dia eu ouvi uma expressão que a gente vai ser polímata. A gente vai exercer várias profissões na vida e, às vezes, simultaneamente. Então, um currículo, um diploma, não é garantia de nada. Como é que tu vai usar esse conhecimento é que eu acho que faz a diferença. Mas eu dei aula 3 anos e foi o período que eu mais aprendi, curiosamente. Foi quando eu procurei repassar para os meus alunos alguma coisa. Hoje, eu daria aula completamente diferente. E eu acho que o papel do professor, do instrutor, no caso do Senai, ele é muito mais mediador do conhecimento do que uma pessoa que se põe ali na frente e despeja conteúdo, como a maioria de nós fomos desenvolvidos, ou formados, ou educados. Eu, pelo menos, do jardim da infância até a universidade, eu fui aluno da Fevale, e na Fevale não foi assim. Eu fiz um curso de gestão de produção de extensão muito interessante, elogio muito o curso da Fevale. Mas era uma aula expositiva, decoreba.
né? E depois lista de exercícios. Então, cálculo diferencial, 1, 2, 3, 4, tudo aquilo lá é lista de exercícios enormes, né? E era isso. O professor tem que saber fazer as perguntas certas e motivar os alunos a buscar aquele conhecimento. E quando ele busca aquele conhecimento para resolver um problema, ali se dá a aprendizagem significativa. Ele mobilizou o conhecimento. E isso põe desafios para os alunos, né? A aula torna-se extremamente interessante. Uma provocação que a gente faz: por que a educação tem que ser chata? Por que o aluno, segunda-feira de manhã, não quer ir para a escola? Tem vários modelos que mostram que, com pouca coisa, e não é com dinheiro, é gestão, não precisa muito dinheiro, a gente transforma essa realidade, né? Faça uma aula extremamente interessante e engajada, né? Porque nós vamos ter cada vez menos tempo também de formar essas pessoas e preparar, como diz o Kleber, por uma série de situações. Porque se eu me formei em engenharia química e não exerço. Eu faço várias outras coisas, tive que me preparar, mas alguma coisa me preparou para eu buscar esses conhecimentos. Então, eu acho que o professor ele tem esse papel de trabalhar não só o conhecimento, mas também as atitudes, os comportamentos, né? E aí a metodologia de ensino, eu acho que faz muita diferença para formar o futuro pesquisador, para formar a pessoa crítica, o cidadão, o empreendedor. Isso começa, sabe quando? Lá no jardim da infância. Lá no jardim de infância. É o que está acontecendo na minha casa agora. Aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu estava vendo a despedida do Federer, e aí eu pensei, meus 2 filhos vão ser jogadores de tênis, né? De uma maneira muito democrática, escolhi a profissão deles. Um tem 4, outro tem 3. E aí coloquei os 2 na aula de inglês, porque quando eles ganham um torneio, eles têm que falar inglês. E aí o de 3 não gostou muito, o de 4 gostou e parou de ir. E aí a mãe dele falou assim: mas sabe o que tem na aula amanhã? A aula depois de amanhã, sexta-feira? Vai ser a aula do cabelo colorido. E ele: a aula do cabelo colorido, então eu vou. O que isso quer dizer? Não sei, né? Mas certamente é uma tática da professora, né, para trazer eles. E lá eles vão aprender o que tem que aprender. Mas, enfim, tem um detalhe. É engraçado quando só notei umas pequenas coisinhas em cima disso aí quando eu virei pai. Quando está preocupado com a educação de outras pessoas, né? Eu vou na mesma linha, né? E a gente tem uma dissociação aí muito grande na forma de educar, porque a gente, da educação, né? Da escolarização, porque durante todo esse tempo, esses últimos, 20 anos, né? Então, era isso, era formatadinho, né? Cálculo, física, não sei o que lá, línguas, assim por diante. E agora tem que ter uma forma de juntar tudo isso, que nessa linha de educação, que até falaste antes da Finlândia, né? Portugal também tem, é menos exposição, é expor menos, expõe menos, vai experimentar mais. E aí os ambientes de inovação, né? Os espaço makers, por exemplo. Então, a gente, nessa linha, na nossa instituição, a gente começou a justamente valorizar esses espaços. Entrar com espaços onde as pessoas possam colocar a mão na massa e experimentar. Então, muitas vezes, ele não está estudando física, mas está experimentando física. Ele pode não ter estudado ângulos, mas ele está ali naquele momento, ele está precisando explorar ângulos. Então, é uma experimentação. E a instituição vem muito com esse papel, é permitir que ele explore, que ele experimente, trazer esses temas, possibilitar, fazer essa disrupção dessa forma que ele era antes trazido. Olha, agora tu vai fazer uma lista de exercício, agora tu leia este livro e tu assista este vídeo. Não, a ideia é só, eu tenho este problema aqui, resolva isso aqui agora, experimenta. E depois, e se ele se encontrar ali, onde que ele vai? Bom, aí ele tem que ter incubadoras, tem que ter outros espaços onde ele consiga realmente alçar voos mais altos. Pô, essa frase ia ficar excelente para terminar aqui a palestra, né? Para voos mais altos, né? Aqui em Sapiranga. Ia ser excelente, perdi a chance. Então, é justamente aí a instituição entra nesse ponto. E ter com que os professores, e não só os professores, né? Às vezes a gente foca muito no professor, mas a instituição como um todo, entender isso
e fazer essa disrupção, porque sair da zona de conforto é difícil, porque fazer aula expositiva é muito mais fácil, né? Chega ali, faz expositivo, tu já tem os slides prontos, lê isso aqui, está aqui na lista, aqui está o gabarito, é muito mais fácil. Tu chegar e fazer uma experimentação, ouvir, encaminhar, requer inclusive um aprendizado para a instituição. Então, há essa necessidade, mas também há essa necessidade de espaços de experimentação e também pensando nele adiante. Como é que eu faço para pré-incubar, incubar, acelerar? Como é que eu faço para esse cara voar? É isso aí. Perfeito. Eu sei que tem perguntas de vocês. Vai aparecer aqui na tela. Fechou? Vamos lá. Quem pergunta é a Marta Tessman. Excelente painel, gratidão aos painelistas e ao mediador Potter. Muito obrigado pelo carinho. Como fazer para que a cultura empreendedora garanta o sucesso dos estudantes e seja de fato um case de sucesso? Como fazer para que a cultura empreendedora garanta o sucesso do estudante e seja de fato um case de sucesso? Pergunta fácil essa aí, né? A Marta... Pô, Marta, essa é uma pergunta fácil, né? Essa aí é fácil de responder. Só tem uma forma de garantir que a cultura empreendedora garante sucesso. É garantir o sucesso do empreendedor. E aí a gente criar as ferramentas, criar os ambientes e apoiar. E aí corrobora com o que o Daniel falou também, de que o professor hoje, ele é um motivador, ele precisa ser um tutor, ele precisa ser um camarada que tem um respaldo de conhecimento. Então, o professor também adquire esse papel multifacetado. Não dá para ser aquele professor que é apenas o retransmissor da questão. Então, ter esse múltiplo papel e garantir que o empreendedor tenha sucesso através das experiências, acho que é a maneira de se fazer isso. Eu uso uma palavra, Daniel, que é o desensalamento. Nós precisamos tirar urgentemente os alunos da sala de aula, levar para outros ambientes, que seja embaixo da árvore, que seja em qualquer lugar, mas para que eles possam experimentar a realidade. Claro, né, de vez em quando tem que ir lá num torno, tem que ir num laboratório, tem que fazer alguma coisa, mas não podemos ficar presos a um mundo onde a virtualidade está presente e onde a sala de aula, gente, isso é uma coisa do século XVI, XVII. Então, é importante a gente desensalar, estar em meio onde os problemas estão, né? E aí não trabalhar com problema. Não trabalhar com problema. Trabalhar com solução, né? Sempre tomando o lado da solução, não um lado do problema. Então, um pouquinho aí tentando responder a Marta, não sei se respondi, mas... Sem dúvida, acho que a experimentação é a palavra-chave. Eu vou contar não vou contar uma piada, mas é uma história. Eu sou péssimo contador de piada. Mas acho que foi em 2016, eu tive a oportunidade, fui convidado por uma missão do Sebrae para conhecer uma escola empreendedora em São Roque de Minas. São Roque de Minas é uma cidade do interior de Minas Gerais, com acesso difícil de chegar, mas onde se produz queijo da melhor qualidade, né? O queijo de marca, inclusive, etc. Mas os empreendedores locais, que eram plantadores, criadores de gado e produtores de queijo, né, tinham dificuldades em formar a nova geração. O sindicato, criou uma escola de empreendedorismo. E lá desenvolveram uma série de situações, com poucos recursos. A escola não é feia, é uma boa escola, e muito através da experimentação, desafiando os alunos. Os alunos adoram a escola. Eles não saem da escola. Eles passam ali boa parte do seu dia, não vão para o videogame, vão ali, jogam, brincam, desenvolvem, e em determinados momentos eles apresentam aqueles resultados. Isso está transformando a cidade. A cidade estava morrendo porque os cidadãos estavam indo embora e agora a cidade está crescendo e se desenvolvendo. Então, através de uma escola de empreendedorismo. Respondendo à pergunta como garantir o sucesso, a gente não consegue garantir o sucesso. Garantir é muito forte, né? Mas, sem dúvida nenhuma, existem muitas iniciativas que passam pela experimentação e isso não custa mais, só dá mais trabalho.
O professor, muitos pensam assim, agora o professor, qualquer um pode ser. Eu acho que o professor, ele tem um papel fundamental no atual momento e nunca vai se exigir tanto do professor como neste momento. Mas é um papel diferente do que ele fazia há 20, 30, 40 anos, ou na Idade Média, porque não tem muita mudança. Ainda hoje de manhã, no SESI Consciência, se levantou esse fato. O primeiro material didático, 1496, alguma coisa, não é muito diferente com alguns materiais didáticos que a gente vê hoje. Então, mas certamente os nossos filhos, o meu filho, já não consegue ser educado da forma como eu fui. Ou nós vamos achar que os nossos filhos vão ficar sentadinhos, copiando do quadro lá, uma tarefa repetitiva? Não. Para início, eles fazem 4 coisas ao mesmo tempo, Estudam, ouvem música, estão falando com alguém ali e ainda te respondem. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, Mas são criaturas diferentes. E a escola precisa ser diferente para atender esse jovem que está vindo aí. Deixa eu puxar um ganchinho. Essa palavra sucesso também era muito relativa, Porque eu percebo nessa geração uma diferença no o que é o sucesso. Então, por exemplo, teve uma época que era ter status social ou financeiro. Hoje eu vejo que muitos querem ter uma qualidade de vida. Então, o sucesso pode ser isso, Então, o sucesso pode ser encontrar o seu caminho onde é a qualidade de vida, onde, porque é individual, é muito individual, E transforma ele em ser talvez mais fácil e também mais difícil de ser atingido, dependendo do que é sucesso, Por exemplo, a minha profissão depende muito de rede social, e rede social tem que ter seguidores. E aí tu fica num problema com o número de seguidores, até tu dar conta que é um problema, ter um monte de seguidor. E aí tu fica nesse jogo, e a pressão é para ter mais seguidores, e aí te procuram porque tu tem mais seguidores. Aí daqui a pouco tu olha para alguém que tem mais seguidores, tu fica pensando que o teu trabalho não é mal feito. Aí tu vai entendendo que, na verdade, aquele número de seguidores depende do nicho. E aí tu já foi dormir às 4 da manhã e acordou mal no outro dia e não resolveu esse problema. O que é sucesso? Quem perguntou para a gente é uma instituição, Meu Guia Gourmet. Dentro da educação com foco no empreendedor, vejo instituição de renome e também com diversas oportunidades para seus alunos, mas pensando na população menos provida de recursos. O que está sendo feito para trazer estes e proporcionar essa população, e proporcionar oportunidade para aqueles que às vezes têm oportunidades ceifadas por falta de recursos, sendo que ali temos muitos empreendedores natos. A pergunta é: como é que a maioria da população brasileira consegue entrar nesse mundo de empreendedorismo e alavancado por instituições de ensino como vocês? Essa é mais difícil que a outra. Eu não vou dar a resposta, eu vou dar o problema, que é difícil, porque o que nós estamos vivendo agora, o Brasil, ele já vinha sofrendo com um processo de qualidade na educação muito forte. Nós já éramos melhores, inclusive no Rio Grande do Sul, a qualidade da educação era perdemos qualidade, e isso piorou muito em função da pandemia. Os alunos, ao concluírem o ensino médio, no que se refere à matemática, só 4% no último ano demonstram ter a habilidade necessária e condizente com aquele ciclo. Ou seja, isso quer dizer que 96% não estão onde deveriam estar ao final do 3º ano do ensino médio. Em matemática exprime o raciocínio lógico. Nós vamos ter uma carência, já estamos tendo uma carência enorme de engenheiros, falou-se engenheiro aqui, mas poucos serão que vão optar uma carreira de engenheiro porque tem deficiências em matemática. Programador de sistemas, há 10 anos eu acompanho essa questão, não se forma gente suficiente no país para atender as vagas. O déficit de vagas não preenchidas será enorme, já é enorme e será cada vez maior.
se fala tanto da educação, da indústria 4.0, ela é baseada em tecnologia, em muita tecnologia informacional, as TICs, né? Se nós não formarmos programadores, analistas, etc., nós não vamos cumprir essa vaga. E a notícia é ruim, nós estamos perdendo essa luta. Nós vamos ter que fazer uma revolução na educação, primeiro para recuperar as crianças de 7, 8 anos que estão analfabetas. Tem muitos especialistas que falam que nós vamos levar de 9 a 10 anos para recuperar essa geração. E os problemas que nós vamos ter com essa juventude que sai com essas deficiências. Então, é um problema. Talvez no empreendedorismo, né, de novo, exemplificando, permitindo que o aluno experimente, nós vamos desenvolver algumas dessas competências, porque ele vai aprender de outras formas, inclusive fora da escola, fora do processo de escolarização, que também pode ser um caminho interessante. Eu vou falar um exemplo, vou tentar dar um exemplo, acho que é bem importante. Eu sei que a gente tem conversado com o Sapiranga, talvez aqui a gente vá realizar. Nós temos um programa na Fevale que é o Startup Teams. A gente já fez com a Sicredi em algumas cidades, está trabalhando em outras. Tá? Desenvolvimento de alguns desafios, não é bem um hackathon, porque trabalha com alunos do 9º ano para o 1º ano do ensino médio, e trabalha com base em desafios e com essa criação de uma imersão para o desenvolvimento de soluções. E isso tem dado um tremendo resultado, é surpreendente. Claro, fazer isso em escala regional, com todas as cidades, não é difícil, né? Mas precisa ter uma logística, precisa ter uma boa base. Mas é uma experiência muito legal que a gente está tendo de desenvolver junto com os municípios e lá no 9º ano esse Startup Teams. Olha, a gente se emociona de ver no final dessa jornada os resultados. Aqui é a Manu, que trabalha conosco com o Fevale Tech Park. A gente começou lá atrás fazendo aquele Startup Weekend, né? E aí a gente começou, mas por que fazer só para o camarada que está aqui? Não, e tem que começar lá no jardim de infância, tem que começar lá no ensino fundamental. Então, é uma experiência bárbara que eu acho que dá para se replicar. Os municípios, de modo geral, estão muito mais organizados e têm até muito mais qualidade que, às vezes, que o governo do Estado, em termos das escolas. Então, os municípios têm muito mais condições de suportar estruturas como essa. E só para encerrar minha fala, eu acho que o elemento chave também, para a gente fazer essas mudanças do empreendedorismo, da inovação, da educação, é o professor. A gente hoje, a carreira do professor, ela é mal remunerada, ela é com poucas perspectivas e ela atrai não os melhores. E nós temos que criar condições de acesso e permanência para que mais jovens procurem a carreira de professor. Se nós não tivermos bons professores, bons mentores, as coisas não vão para frente. Bom, eu ainda... Vai parecer muito bairrismo que eu vou falar agora, mas é verdade. Estou aqui pelo Instituto Federal, né? O Instituto Federal é totalmente gratuito e o IFSU está ramificado aí na parte sul do estado, aliás, até Passo Fundo, e todos os institutos federais, de um modo geral, né? Trabalham com essa perspectiva. Gratuito, não se tem mensalidade, não tem custo, tem bolsa, tem auxílios. Então, o foco dos institutos federais, da rede federal como um todo, é muito este. Esse público é muito nosso foco. Nós entendemos que a nossa missão institucional é justamente essa. Então, a rede federal de ensino tem essa missão. Então, é isso que a gente busca. Então, acho que a gente está bem alinhado com isso. E eu estava olhando agora, meu amigo Gibon ali, estava comentando assim, acho que uma das formas de trazer essas pessoas para o empreendedorismo é também tirar um pouco dessa glamourização. Eu sempre falo isso, né? O pessoal, de novo, ele fala isso. Por que mindset? Tem palavra em português para isso. Porque é um feedback. Dá um retorno. Porque cases, é um caso de sucesso mesmo. Porque quando a gente começa a inglesar essas palavras, a gente naturalmente afasta essas pessoas. Então, essas pessoas que não estão nesses pontos, nesses institutos, nesses lugares onde essa tecnologia é mais conhecida e desenvolvida, tu naturalmente afasta porque esse cara nem sabe, ele se sente ignorante naquele momento. Ele diz, não, mas isso não é para mim.
Eu não sei o que é isso aí. Nem vou. Então, eu entendo que quando a gente quer tornar atrativo, aquilo que falavam antes, né? Eu quero tornar atrativo, eu quero que esse cara ache interessante, eu preciso falar a língua desse cara. E não é falando feedback, nem case de sucesso, nem budget, nem isso. É falar a linguagem dele. Trazer, mostrar a oportunidade. Olha, é o que eu tenho para ti. Vem, que a gente está aí para trabalhar juntos. Gente, ainda bem que ficou gravado, né? Ainda bem que ficou gravado. Vocês podem espalhar esse material depois, revê-lo. Daniel, Kleber, Carlos, muito obrigado pelo carinho, pelas experiências. Geralmente eventos como esse dão um sopro na gente, né? A gente está falando aqui de empresas, de ideias gerais, né? Mas é uma mudança muito interna, começa na gente mesmo, né? Qual é a palavra que eu posso usar no lugar de mindset mesmo? Eu me perdi essa mentalidade, né? Começa com a gente também, né? A gente pode fazer isso, obviamente. E quem veio aqui, quem está vivendo o Sapiranga Summit, está fazendo isso, de alguma maneira, né? Está querendo algo a mais, está procurando algo a mais, quer ouvir mais histórias. Obrigado, uma salva de palmas a eles, por favor, gente. Parabéns, Sapiranga. Parabéns de verdade. Obrigado pelo convite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Muito bem, mais um grande painel por aqui, fechando esse segundo dia do Sapiranga Summit. Lembrando que amanhã a gente vai ter muito mais, por isso a gente agradece imensamente ao Carlos Traem, Kleber Prodanov, Daniel Arsan e o Potter aí, nosso mediador, muito bom, muito proveitoso. Também precisaríamos aqui de umas 3 horas no mínimo, né? Foi bem resumido. Isso aí. Muito conteúdo sendo compartilhado, teríamos que ter muito mais espaço, mas foi muito proveitoso o nosso painel Educação Empreendedora, os desafios da educação para o fomento, a inovação e ao empreendedorismo. Sapiranga Summit com realização da Prefeitura de Sapiranga, Inova Sapiranga, F2 Conexões, Mais Inovação e Sebrae X. Patrocínio da Pipe, Sicredi, Caminho das Águas, Calçados Beira Rio, Informatize Centro Educacional e Amigo Internet. Amanhã a gente aguarda a todos por aqui no último dia do Sapiranga Summit, presencial e online. Enfim, vai ser mais um dia de muitos conteúdos compartilhados por aqui, dentro da tecnologia, dentro da inovação. A quem vai ficar fazendo um network por aqui, aproveite, esse é o momento, esse é o dia, esse é o evento, é o Sapiranga Summit 2022. Bom retorno a todos e segue o som com o Quarteto Voo Livre. Até amanhã!